E após 20 dias sem bola rolando, o Parazão voltará a ter jogos no próximo sábado. O campeonato parou no dia 14 de março, domingo, quando aconteceram 4 jogos. Carajás 1, Paysandu 2, Gavião 0, Independente 2, Paragominas e Tapajós 0-0 e Bragantino e Águia também 0-0. O campeonato vai ter bola rolando no sábado com o jogo da Tuna contra o Paragominas. Domingo tem o clássico entre Paysandu e Remo. Ainda no sábado tem o jogo entre Independente e Bragantino e outras 3 partidas vão acontecer no meio da semana. Para Remo e Paysandu, pode-se dizer que o campeonato volta em um bom momento. Por quê? Porque cada um dos dois vai realizar 2 partidas antes dos jogos da segunda fase da Copa do Brasil. Haverá o clássico entre Paysandu e Remo na Curuzu, domingo, dia 4, às 17 horas. Depois o Remo joga na quinta-feira, dia 8, contra o Independente do Bainão, às 17 horas. E o Paysandu no dia seguinte, 9 de abril, sexta-feira, às 17 horas, clássico contra a Tuna, no estádio da Curuzu. Depois sim, no dia 13, as Pedreiras, o Paysandu enfrentando o CRB em Belém, no estádio da Curuzu, e o Remo indo a Maceió enfrentar a equipe do CSA. Esses jogos eu digo que voltaram em bom momento, por quê? Porque o clássico e depois o Paysandu contra a Tuna e o Remo contra o Independente, Paysandu e Remo vão ter jogos aí para recuperarem o ritmo de jogo, não vão ficar só nos treinamentos. Esta semana de treinos em Castanhal foi uma semana interessante para não deixar os clubes tanto tempo parados. O Paysandu ficou uma semana sem realizar treinamentos coletivos no campo de jogo, o Remo ficou menos que isso, porque o Remo jogou na quarta-feira lá em Bento Gonçalves contra o Esportivo, retornou para a capital paraense na quinta-feira e só voltou a trabalhar no começo da semana seguinte, a semana que passou, e, portanto, as equipes não chegaram a ficar mais do que uma semana paradas, mas é um tempo que atrapalha, sem dúvida alguma, né? Para o jogador que está acostumado a trabalhar todo dia, ou quase todo dia, foi um tempo que atrapalhou sim. Remo e Paysandu tem o clássico, que é um jogo que não dá para dizer que é dos mais importantes em relação à tabela, mas nós sabemos que o torcedor sempre cobra, quer um resultado positivo, o torcedor não quer receber zoação do colega que torce para outro time, então é importante muito mais para os torcedores do que propriamente para os próprios clubes, porque, como eu já disse uma vez, Remo e Paysandu vão se classificar facilmente para a fase quartas de final, isso é bem nítido, o nível deles está acima do nível dos adversários e são 8 vagas para 12 equipes, 12 equipes disputando 8 vagas para a fase quartas de final do Parazão. A volta do campeonato no próximo final de semana, inclusive, evita uma sobrecarga de jogos lá na frente, mais perto do Campeonato Brasileiro. A tendência é que Remo e Paysandu joguem as partidas que faltam da primeira fase do Parazão todas em abril, e se eles passarem para a terceira fase da Copa do Brasil, ainda jogam o primeiro jogo da terceira fase no mês de abril. E aí, em maio, as equipes vão ter ainda um número considerável de jogos, porque tem semifinal de Parazão, tem final, mas a sobrecarga não será tão grande. Ruim mesmo seria acontecer o que aconteceu em 2020, quando Remo e Paysandu entraram no Campeonato Brasileiro da Série C, ainda disputando jogos do Parazão. E isso certamente tirou um pouco o foco dessas equipes da competição. O Paysandu ainda tinha 2 semifinais para disputar e teve as 2 finais. Quando acabou o Campeonato Paraense, o Paysandu ainda tinha um jogo atrasado da quinta rodada. Então, daí você tira. A mesma coisa com o Remo, ainda tinha jogo atrasado da quinta rodada, depois do último jogo do Campeonato Paraense. Então, certamente, essa volta do Campeonato Paraense agora é interessante para os clubes e eles têm aí a oportunidade de disputarem ainda 2 partidas antes das decisões pela Copa do Brasil. Vale R$1.700.000 a passagem para a terceira fase da competição. Ajudaria muito o Paysandu, principalmente o Paysandu que não conta com receita de televisão no Campeonato Brasileiro. O Remo ainda vai ter os quase 7 milhões que a Série B paga, o Paysandu não. Nesse período onde não há presença de público nos estádios, essa premiação é mais importante do que de costume. E é importante destacar que não deveremos ter público mais este ano, né? Do jeito que a pandemia está no país, é pouco provável que nós voltaremos a ter jogos com público ainda em 2021. Mas vamos aguardar.
O fato é que Remy e Paysandu tem uma semana cheia para trabalhar e tem aí um tempo bom, né? Pode-se dizer que é um tempo minimamente bom entre as partidas. Não são jogos ainda tão próximos uns dos outros. E acredito sim que Remy e Paysandu têm totais condições de avançar para a terceira fase da Copa do Brasil, que é uma competição que paga muito bem, uma competição da qual dificilmente Remy e Paysandu vão ser campeões, mas as premiações são bem interessantes e a dupla tem que ficar atenta a isso. Deixe seu comentário, a sua crítica, o seu elogio, a sua participação é muito importante aqui no Portal FS. Valeu, galera!